Cala a boca. Eu liguei. Ah, hoje eu vi um negócio que eu vou comprar pra ti. Vou comprar não, vou fazer pra ti. Oi, boa noite. Só um aluno, por enquanto, o Sandro. Vou esperar um pouquinho para ver se vai entrar mais alguém, tá? Vou dar mais um minutinho aqui e aí eu já começo. Melhor. Pode confirmar se está escutando bem a minha voz? Vamos ver. Bom, eu vou começar aqui então. Depois fica gravado e aí o pessoal pode, se alguém chegar depois, né, atrasado, ou então assiste a gravação depois, tá? Tá escutando? Então tá bom. Só queria ter essa confirmação. Então, né,
eu vou começar aqui, vou dividir minha tela, tá? Daí, vou aparecer aqui. Tá, já estou dividindo aqui a tela, então. Então, hoje, né, é a nossa terceira aula de bovino de corte, tá? Primeiramente, agradeço da gente ter feito no sábado, né? Mas as outras nossas aulas vão ser na sexta, só porque ontem foi o primeiro dia de aula no técnico, né? E eu queria fazer uma aula presencial. Mas eu entendo que, por ser uma alocação de tempo, né? A gente acaba que às vezes não consegue participar. Mas a gravação fica e aí depois a gente, qualquer dúvida que ficar, a gente pode tirar depois, né? Então, aula passada, tá? Que a gente já viu aqui de gado de corte, né? A gente teve uma aula que a gente falou das raças de importância e também depois a gente teve uma aula gravada falando sobre os aspectos econômicos, né? O panorama da bovinocultura de corte. Então, só fazendo, né, um elo entre esse que a gente já viu anteriormente, né? Tem esse termo, né? Toda vez que a gente estuda, existe esse termo, né? Cadeia produtiva. Então, o que é a cadeia produtiva, né? Se a gente for pensar tanto para bovino de corte e bovino de leite, a gente tem alguns termos aqui, né? Que compõem ali a cadeia produtiva. Então, a cadeia produtiva, ela vai ser, né? Formada de elos, né? E esses elos aqui, no caso hoje, como a gente está vendo, bovino de corte, né? Que é muito parecido também com bovino de leite. A gente vai ter a parte um elo da cadeia, né? Que ele está antes da porteira. Por que esse termo antes da porteira? Porque é tudo de fomento que a gente precisa, que não é produzido na fazenda, mas que a gente precisa que chegue na fazenda. Então, por exemplo, as máquinas, os equipamentos, né? As vacinas, sêmen, insumos, adubo, tudo, né? E dentro da porteira, né, é a parte do elo onde a gente tem o preparo do solo, as plantações, né, a criação dos animais, e é onde a gente faz a criação em si. E depois da porteira, vai ser o escoamento do produto, né? Seja ele carne ou leite. Daí a gente vai ter o setor de transporte, de armazenagem, industrialização, né, e distribuição daquele alimento que está sendo produzido. Então, primeiramente, né, a gente já falou um pouquinho das raças, mas alguns conceitos iniciais, assim, dentro da bovinocultura de corte, tá? A gente observa, né, que a cadeia da bovinocultura de corte, né, o que é feito ali dentro da porteira, nós temos fases dessa criação. Então, essas fases, elas se compõem de 3 fases. A primeira é a fase de cria, que é a fase que a gente tem, que vai desde a reprodução, né, das vacas, das matrizes que nós temos, até a aparição e a criação do bezerro. Então, é reprodução, crescimento do bezerro até a desmama. Então, geralmente, essa fase de cria ali dura entre 7 a 8 meses. E aí, depois da cria, né, a gente tem a fase da recria, que é a fase que se inicia logo após o desmame e os animais vão ficar ali, né? Geralmente, esses animais ficam em fase de recria até ganhar ali em torno de 350 quilos, né? Mas isso é muito variável, depende do como se faz o manejo, né? E a última fase, né, a fase que seria final, né, seria a fase da engorda ali. Seria quando a gente precisa fazer com que esses animais se terminem, vamos dizer. Aqui na recria eles ganham o peso, a parte de peso que ele vai ganhar, a maior parte é peso do tecido muscular, né? E na engorda a gente já vai ter, a gente já quer aqui que os animais tenham ali um acabamento, né, engordem no objetivo de ter um acabamento de gordura e alcançando 450 quilos, mais ou menos, que é o peso considerado para o abate do animal. Então, essas são as 3 fases básicas que a gente tem dentro do ciclo de produção de bovinos. Aí, uma coisa que é importante, né, a gente saber, né,
Se a gente pensar na curva de como os animais vão crescer, né? Como que um bovino de corte vai crescer? A gente tem aqui a curva de crescimento deles, né? E o que que a gente tem que prestar atenção aqui, né? Vamos olhar aqui, né? Aqui em relação à idade dos animais, né? Com relação ao peso vivo. Então, a gente considera, né, que o bovino de corte, a fase de crescimento dele, ela começa lá no período intrauterino. Então, desde que ele já está na gestação, na verdade, ele já está ganhando peso, né, para um dia lá na frente chegar na fase do abate. Beleza. O que é importante a gente saber aqui? Que aqui essa fase de crescimento pré-natal, ela é muito marcada, né, por um aumento, por aqui a gente tem a criação das células, que a gente chama que está ocorrendo a hiperplasia. Então, a gente tem aqui a geração das células que mais lá na frente vão ser responsáveis pelo crescimento dos animais. Por que eu estou dando ênfase nisso aqui? Pelo seguinte fato, que aqui existem, dependendo da genética que a gente utiliza, cada raça vai ter o seu crescimento, né, a sua hiperplasia, ali, a sua fase de crescimento intrauterino. E depois, quando ele nasce, né, que é aqui, ó, então verde é o que ele pôde crescer dentro da barriga. E essa parte aqui em laranja, né, é do nascimento, do B até o C é do nascimento à puberdade. Aqui ele vai ter, essa fase, ela é marcada pelo um alto crescimento. Então os animais, eles crescem de forma muito acelerada, né, até chegar na puberdade. Mas o que é característico aqui? Que esse crescimento é muscular e uma coisa, aqui nesse crescimento, na verdade, ele vai crescer baseado na quantidade de células que ele ganhou aqui nessa fase. Então, aqui não existe um milagre que você possa fazer. Existe aqui uma genética, né, que esses animais têm. É como se cada animal vai ter o seu limite de crescimento, então. Então, aqui, né, eles vão crescer, a fase até a puberdade, eles crescem de forma acelerada. E aí, quando chega aqui nessa fase da puberdade, esse crescimento ele acaba desacelerando um pouco. Ele já não é mais tão rápido, né, quanto a fase ali do desmame e a puberdade. E já é uma fase e a fase que é um pouco mais complicada, que é a fase que a gente tem que fazer os animais ganharem peso, o que eles comem vai ter que converter em lipídio. E isso aqui é uma fase que acaba sendo mais caro, porque você não vê esse resultado tão rápido, tá? Então, esses são os detalhes, assim, importantes, né, que a gente pode observar no crescimento dos animais. Então, baseado nisso que eu falei, né, existe aquilo ali, assim, ó, cada animal tem o seu potencial genético, né, para poder crescer ali. E essa genética dele, como ele vai expressar, isso aí depende, né? O que vai implicar da gente conseguir abater os animais mais rápido, ter um bom ganho de peso, depende de muitas variáveis, tem muitas coisas que se conversam, o sistema de crescimento, né, dos animais, que o objetivo aqui é a gente fazer, né, esse bezerro, quanto mais rápido ele chegar, né, mais rápido no sentido que ele chegue bem e com que ele chegue numa carcaça, tenha um crescimento adequado, com um depósito de gordura mínimo para poder ter uma qualidade do produto. E isso depende muito. Então, tem muitos fatores envolvidos, né? Tem o que se emprega, mas o que é interessante a gente saber é que assim como o potencial genético ele vai se expressar, o potencial genético dos animais depende muito do que onde eles vão estar no meio. Da mesma forma, existem animais, dependendo do grupo genético que se tem, que tem animal que ele só vai até aqui, ele só vai ter um crescimento X, e aí
você pode melhorar o que for ali de manejo, só que aquele ponto ótimo ele já foi atingido. Então, essas coisas a gente tem que pensar, né? Então, o melhoramento genético, né, ele é crucial, né, se a gente quiser sempre otimizar ganhos, né? A gente tem que pensar muito nele como um aliado, né, para a gente poder ver as principais características que são interessantes de se manter dentro de um rebanho, levando em consideração principalmente isso, né, que existe aquele limite ali que os animais sempre vão ter, né, para poder avançar. Então, na hora de se pensar, né, que a gente vai melhorar, né, o rebanho, o que a gente pode levar em consideração, a gente tem que pensar, sim, né, no que a gente considera ganho genético dos animais, né? Existem, assim, várias características que a gente pode pensar em melhorar. Hoje a gente vai falar sobre algumas delas, né? E a gente tem que pensar sempre que ele é feito, quando a gente pensa em fazer melhoramento genético, a gente tem que pensar qual é a necessidade daquele tipo de produção. Então, eu tenho a necessidade aqui, estou precisando de animais, geralmente preciso de animais mais precoces. Eu vou tentar selecionar, fazer uma melhora aqui no meu rebanho, a fim de obter isso. Preciso fazer que os animais desmamem mais de forma mais pesada, então vou procurar animais provados, né, para poder utilizar aqueles. Então, assim a gente vai. Existe, primeiro que, antes de pensar em melhorar geneticamente, né, a gente tem que pensar em meta, no porquê que se quer fazer e assim definir um objetivo, né, para poder pensar em como fazer, né, a seleção dos animais que vão permanecer no rebanho, como que a gente vai fazer para melhorar. Então, assim, né, avaliação genética dos animais, né, a gente sempre não pode esquecer, né, que, por exemplo, nessa foto aqui que a gente está vendo, nós estamos vendo um animal da raça Hereford, né? Ele é um animal que a gente vê ali a cor do pelo, a musculosidade, né? São os membros curtos, são animais que formam esse retângulo, né? Tem uma boa cobertura, assim, a estrutura óssea é pesada, né? Um animal, uma raça de corte, das características da raça de corte. E todas essas características que a gente está vendo aqui, tamanho da orelha, cor do pelo, enfim, em geral, tamanho de umbigo, tudo que a gente olha aqui, a gente chama de fenótipo. E esse fenótipo, se a gente fosse tentar explicar que o fenótipo é aquilo que a gente está vendo, né, a expressão das características, né, nada mais é de uma interação, né, da genética que esse animal possui, sendo que a genética dele, metade vai ser do pai, metade da mãe, e o que ele recebe ali no meio ambiente. E a gente tem a interação entre a sua genética e o meio ambiente, né? Por isso que a questão de nutrição, o manejo que é feito dos animais e o fator de sanidade são tão importantes. Porque justamente vai interagir com o que a gente sabe. Da mesma forma, então, o potencial genético em si, ele não quer dizer sozinho ele não faz milagre, né? Mas também se a gente não tiver cada genética, né, a gente vai ter um desempenho esperado. Então a gente precisa sempre aliar essas duas coisas, conhecer a genética que a gente tem e pensar para onde quer ir, né? E por que quer melhorar, estabelecer metas, né? Então, algumas características assim interessantes, né, que a gente vai falar hoje na aula, né? Por onde a gente poderia começar a pensar, né? Tem as características reprodutivas, tem as características de crescimento, tem características de carcaça, tem características ligadas à redução de custo. Então, existe, assim, uma ordem, né? Digamos, depende, claro, da necessidade de cada fazenda, de cada rebanho. Tem duas coisas que chamam muita atenção, né? Que é crescimento e reprodução. Então, mas tem o que seria mais importante, vamos dizer, entre melhorar as características de reprodução das minhas matrizes, que são as vacas, né, que vão nos dar
os bezerros e melhorar a característica do crescimento do bezerro, fazer o bezerro mais pesado, tem uma frase que é muito legal, que é a seguinte, né? Que bezerro que não nasce, ele não vai ser pesado. Então, antes da gente pensar no crescimento, a gente tem que pensar que ele precisa nascer. Então, por isso que eu acredito que ela está ali entre as principais coisas que se pode melhorar, né? Quando a gente pensa nisso. E aí, como anteriormente em outras aulas a gente já falou da questão de quando a gente pensa em melhorar geneticamente, né? A gente sempre tem uma importância muito grande do macho, né? Do touro, que é do pai, né? E por que que a gente tem essa ênfase no touro? Justamente porque a gente consegue ver o efeito do que o touro faz, né? O efeito que ele faz, a gente consegue ver de forma mais espalhada, né? Então, assim, num sêmen, vamos dizer, quando a gente consegue, através do touro, né, a gente pega ali, coleta o sêmen dele e insemina em vários animais diferentes, consegue ver aquela capacidade, habilidade que um animal tem de passar certas características para vários animais ao mesmo tempo. Então, ele consegue dar mais uma confiança, vamos dizer, no que a gente está medindo, né? Então, quando vamos pensar em selecionar animais, em fazer melhoramento genético, é essencial a gente ter isso em mente. Então, o touro, ele é o grande responsável ali, né? Ele é o protagonista ali da gente melhorar geneticamente, por conta dessa característica da fisiologia da reprodução do macho, né? Que a gente vê mais rápido o retorno. E aí, o que é importante a gente saber aqui, né? Quando a gente pega catálogo de touro para ver, para escolher um sêmen, né? Para escolher para utilizar, para inseminar as vacas, a gente vai se dar, né? Vai se deparar com tabelas que vão mostrar pontuações daquele touro. Então, vão mostrar pontuação das características de reprodução, das características de crescimento. E aqui é o seguinte, a gente avalia quem recebe a pontuação é o pai, mas a avaliação é feita nos filhos. Então, a gente avalia as filhas do touro, né, as vacas, e a gente também avalia a capacidade dessas filhas criarem bem os netos, né, que vão ser os bezerros. E aí, com isso também tem características que a gente vai, características genéticas, né, que a gente vai avaliar na vaca, que são as filhas do touro, e tem característica de crescimento, característica de carcaça, a gente avalia os netos. Ou seja, a gente precisa de um tempo para poder definir se aquele touro ele tem uma boa capacidade de repassar características interessantes para a filha e assim também repassar características interessantes para os netos, tá? Então, das características reprodutivas que eu descrevi aqui, a primeira, assim, né, que a gente pensa é que reprodução, quanto mais eficiente, né, a gente conseguir ter, melhor. Então, a gente precisa, é sempre uma coisa que se precisa melhorar bastante, né, eficiência reprodutiva nas fêmeas. Então, alguns critérios, né, o que precisa, o que é interessante. Animais que emprenhem cedo, né, animais que permaneçam, né, que eles consigam ter saúde para permanecer no rebanho até a idade adulta, tá? Parir uma cria ao ano também, então o ideal de uma vaca de corte também, né, é ter um bezerro ao ano, parir uma cria ao ano, seria aqui o interessante também. Então, algumas características, né, já que a gente quer um animal que emprenhe cedo, a precocidade sexual. Então, que consiste ela? É justamente quando os animais eles entram em puberdade mais cedo, né? E eles
estão com o organismo, tanto biológico quanto fisiologicamente, preparado, né, para poder iniciar a sua vida, né, sexual mais cedo, sua vida reprodutiva mais cedo, né? Então, daí a gente tem algumas características, algumas características que se avaliam, né, que os touros recebem a pontuação. Por exemplo, a capacidade de passar, né, de passar para suas filhas a probabilidade de prenhez aos 14 meses. Isso é uma característica. Probabilidade de prenhez precoce. Quando esses animais são desafiados, vamos dizer, quando essas filhas do touro são desafiadas e conseguem parir até 30 meses de idade. Seria esse aqui esse critério. E idade ao primeiro parto, né, que é bem importante, quanto mais cedo, né, para nós melhor. E a idade ao primeiro parto, ela não tem uma heredabilidade baixa, né, de 0,12 a 0,18. Então, um exemplo, né, para ficar mais claro, né, essa idade ao primeiro parto que é bem importante. Vamos pensar aqui, a gente tem o touro A e a gente tem o touro B. E eles receberam essas pontuações aqui, ó. Que são, aqui a gente chama essas avaliações de DEPS, que é a diferença esperada na progênie. Então, com relação, né, à idade ao primeiro parto, o touro A, ele recebeu a nota de menos 3,16. E o touro B recebeu a nota de 0,76. Aqui, quando a gente pensa, né, em fazer e como é que a questão aqui da genética, essas médias, né, de DEP, essas notas, elas nunca são analisadas isoladamente, não faz sentido. A gente sempre tem que olhar isso comparando, né, e são médias. E o que isso significa se a gente for pegar e comparar as filhas desses dois touros, né? A gente tem o seguinte, que as filhas do touro A, elas vão parir, em média, 3,92 meses antes das filhas do touro B. Então, dá quase 4 meses de diferença. Então, essa característica, quanto mais negativo, melhor. Significa que mais cedo a vaca vai chegar ao primeiro parto. Mais cedo o touro mais cedo a filha do touro vai parir. Então, é aquela coisa, a gente está avaliou a característica na filha, mas quem recebeu a pontuação foi o touro, né? Outra coisa, fertilidade, que é justamente a característica que vai dar aptidão à reprodução, né? Animais inférteis não reproduzem, né? Então, a fertilidade, né, que isso ao longo, o período que o animal, que a vaca, essa matriz vai ficar dentro da fazenda, dentro do plantel, é interessante a gente observar esses parâmetros, por exemplo, intervalo entre partos. Então, é um animal que está indo tudo bem com ele, fisiologicamente, metabolicamente, e a gente está conseguindo fazer, né, com que esses animais tenham ali um intervalo entre parto de 12 meses, né? Então, o que significa, né? Que a cada ano aquela vaca está dando um bezerro. E aí, essa característica até tem uma heredabilidade de média alta, né? 0,42, que é a chance que tem de passar, né? Que essa heredabilidade é a capacidade que o touro tem de passar essa característica para a filha dele. E a longevidade, né? Ou o tempo de permanência, o tempo que os animais vão ficar no rebanho. Então, é interessante também que quanto mais a vaca conseguir ficar, né? Ela se paga melhor, né? Vamos dizer. A gente precisa de animais longevos, né? Não animais que um parto, 2 partos vão embora. Então, a longevidade é outra característica interessante aqui, que se diz se ela está permanecendo lá, ela tem uma fertilidade boa. Então, ela está parindo bem.
Outra questão também, outra característica relacionada à fertilidade também, né? Mas aqui já mistura um pouco a produção, com a parte de produção, com a, a, a parte de produção, mas a gente chama essa característica de produtividade acumulada, que esse cálculo ele é feito no seguinte, é o valor em quilos de bezerros que a vaca consegue, que a matriz consegue desmamar ao longo da sua vida produtiva. Então, são quantos, isso é também uma coisa que para poder se avaliar, né, ou seja, você avaliou, houve avaliação, né, ao longo da vida produtiva da matriz. E aí, a gente requer tempo para isso, né, para poder o touro lá receber a nota se a filha dele conseguiu, quanto mais quilos, né, essa produtividade acumulada é tudo que ela desmamou de bezerro, né, ao longo da vida produtiva. E isso tem a ver muito com a habilidade materna, né, que é uma medida indireta, né, mas ela tem a ver com, ela é uma medida indireta, mas ela tem a ver com a parte de o desenvolvimento que a matriz vai ter, né, em criar o bezerro, né? Isso vai se refletir num bom peso ao desmame. Então a gente tem sempre essa coisa, né? A gente tem o touro, a gente tem as vacas e os bezerros. Então aqui a gente meio que mistura, né? Que a gente está avaliando quanto quilo a vaca, quantos animais a gente conseguiu, né, fazer com que aquela vaca desmamasse ao longo da sua vida. Então, um exemplo aqui, né, dessa produtividade acumulada, que foi olhando tudo que o animal, né, produziu, tudo que a vaca conseguiu ao longo da sua vida produtiva, né? A gente tem essas duas filhas aqui, tá? Então, a gente tem o touro A e o touro B. Então, o touro A, as filhas do touro A, em média, elas tiveram uma produtividade acumulada de 15 quilos de vaca por ano. E o touro B, 2 quilos de vaca por ano. E se a gente compara, né, o que isso significa? A gente está sempre fazendo a diferença aqui, ó. Quanto que as filhas do touro B em média e menos as do touro B. E a gente tem essa média aqui muito interessante, ó. Que em média, né, as filhas do touro A, elas desmamaram 13 quilos a mais de bezerro por ano. Então, por ano. Então, pensa que isso ao longo, né, da vida, o quanto que esse animal não foi mais lucrativo do que o touro B. 13 quilos de diferença é bastante. Outra característica, né, que é avaliar o ganho de peso das progênies, né, dos netos. Então, fazer a habilidade maternal para o peso a 120, 210 dias, né? Que vai depender muito da habilidade materna, né, que os animais vão ter, né, de passar. Então, quanto melhor que a habilidade materna da mãe, que ela produz leite bastante para o bezerro e cria ele bem, a gente vai ver nisso, a gente vai ver com 120 dias e 200 dias, 210 dias, a gente faz essa medida, né, e consegue ver. Então, só para ter uma linha do tempo aqui, né, de um touro que nasceu em 2014, as filhas que já conseguiu aqui em 2017 já está se fazendo várias avaliações nelas, né? E os animais, os netos que ao ser desmamado, né, lá com 210 dias, ao ser ver o peso lá com 210 dias, 120 dias, tá? A gente consegue ver. Então, por isso que o melhoramento genético ele requer um tempo, né? Não é uma coisa que a gente vai começar a fazer e logo amanhã a gente vai ver. Ele tem algumas coisas que requer um tempo aqui, né? Você vê que algumas dessas características, né, a gente vai precisar de 5 anos para avaliar. Então, alguns animais novos, né, a gente não tem, às vezes, muita informação
da capacidade que eles passaram certas características para as filhas e para os netos, porque eles ainda estão aqui, ó, em período de avaliação, né? Eles não receberam todas as notas. Então, e nos machos, né? Porque a gente está falei um pouco só algumas características reprodutivas de fêmea, mas tem as características dos machos também, né? Para quem trabalha com touro, para quem vai querer ter um touro de repasse, ou quem faz só o touro, faz monta natural, ou então faz um misto, né, de inseminação artificial com touro de repasse. Então, algumas características e da parte estética, assim, beleza, se chama beleza estética, né? Que também são utilizadas, né, para caracterizar animais que são bem eficientes, né, reprodutivos. Né? Algumas delas, principal, perímetro escrotal. Então, medir, né, ali a circunferência, né, do perímetro escrotal. E essa variação ela é feita, né, tanto em animais com 12 a 18 meses, é uma medida em centímetros, né, que é o PE12, né, perímetro escrotal. E essa é uma característica assim que quanto tem uma circunferência, né, que é considerada adequada, porque a gente pensa que vai ter mais capacidade de produção de espermatozoide, e isso tem a ver também, se relaciona com a avidez do touro, então ele vai ser um bom reprodutor e vai ter disposição. Animais que vão ter ali, a gente pensa ali na libido, né, na capacidade de serviço, quantidade de serviços que ele vai conseguir fazer, né, e também tanto quanto de sêmen ele vai produzir, qual que é a capacidade de volume. E o sêmen, que também, se a gente for pensar nas características, né? Não basta só quantidade, não basta só volume, tem que ter qualidade. Então, tem teste, né, tanto de concentração espermática, para ver se tem uma quantidade boa de espermatozoides viáveis dentro do sêmen. Nem sempre esses espermatozoides que estão dentro do sêmen, eles têm uma boa motilidade, tá? E são animais também que aqui também a gente tem que pensar, né? São animais, já vão ser animais, né? Os espermatozoides. Mas outra característica importante de se avaliar no sêmen, né, é a capacidade que vai ter, né, de congelar, né? Se eles vão conseguir, se a gente consegue, se eles resistem, né, ao congelamento. São características aqui interessantes, então, da reprodução, relativa à reprodução do macho, tá? E aí, vou falar aqui da principal característica relacionada a crescimento, né, que vai ter a ver com a medida do crescimento corporal dos animais, né? Existem muitas mensurações corporais, né? E pensando em trajetória, né, de como que os animais vão se desenvolver, como é que eles vão crescer, né? Pessoal, se vocês tiverem com alguma dúvida aqui, podem falar, se quiserem me interromper, tá? Eu tô tocando aqui, ou se vocês quiserem mandar ali no chat também, fique à vontade. Então vamos falar aqui do crescimento. Peraí. Aí, gente, eu chamo atenção para uma coisa, tá? Porque a gente pensa assim, o crescimento dos animais, então, vai ser o quê, né? Vai ser a capacidade que eles vão ter de se desenvolver, né? Desde lá do nascimento, né, até o momento do abate. A gente quer que os animais cresçam bem, ganhem peso, consigam ter um bom ganho de peso muscular, um bom ganho de peso de gordura. Mas o peso, por que esse slide aqui, ó, quero que vocês prestem atenção numa coisa. A gente tem um animal aqui que ele é considerado tardio, e é um animal que é considerado precoce. E o que é essa diferença aqui? Vou mostrar para vocês. Existe aqui um ponto, o que eu quero dizer aqui? Que só o ganho de peso em si, ele não é
o peso em si ele não é tão importante quanto você pensar em como que esse peso está sendo distribuído nos animais. Então, aqui, a gente tem um ponto aqui que tanto o animal precoce, né, que é o animal que termina, o animal precoce ele vai ser o quê? Ele chega ao abate mais cedo, tá? Tanto e o animal tardio, nesse período aqui, ó, bem aqui, gente, eles vão ter o mesmo peso. Aí tu pensa assim, não vai fazer diferença. Vamos olhar essa foto aqui. Olha a diferença que dá com relação ao animal tardio. Pode ver estruturalmente, né? Esses animais, por isso que não se deve levar em consideração só o peso em si, né? Porque aqui, ó, esse animal aqui, ele tem mais característica que aquilo que a gente viu lá quando eu falei das raças, né? Olhando para essa estrutura aqui de deposição corporal e comparando com esse animal aqui é mais precoce. Então, embora eles tenham o mesmo peso, tá? A característica aqui do animal precoce é que a gente consegue ver visualmente, né, que é um animal que tem uma carcaça mais, digamos assim, que ela é mais adequada, né? Tu vê que ela é mais pronta ali para mais fácil que tu vai terminar esse animal mais cedo do que esse animal aqui, ó. Já vê aqui, ó, pernudo, descarnado, né? Então, por isso que só o peso em si não é interessante avaliar, né? É o peso, mas em relação e como ele se distribui no corpo do animal. Então, uma principal característica, né, que se tem, né, de se melhorar, assim, o pessoal quer melhorar bastante, pensa que todo mundo quer ter um quê? Ter um crescimento pós-desmama bom. Então, quando o animal foi desmamado, ele teve um bom crescimento, né? Então, essa característica, e é avaliada nos netos do touro, né? Comparando aqui dois animais, ó, de crescimento pós-desmama, a gente tem um touro, né, que ele tem a capacidade, né, dos netos dele desmamarem, que comparando, a gente vai comparar a capacidade que os netos desse touro desmamaram e a capacidade que os netos desse aqui desmamaram. E a gente vê aqui, ó, esse aqui tem de capacidade de crescimento pós-desmama 26 quilos e esse aqui 17 quilos. O que isso significa? Isso significa que os filhos, né? Os filhos não. Esse touro, as filhas desse touro, né? Esse aqui fica assim um pouco confuso, né, na hora de falar rápido, mas vou tentar falar um pouco devagar. As filhas desse touro aqui desmamaram, né, bezerros comparados com as filhas desse touro aqui que desmamaram outros bezerros. Essas aqui, os netos desse aqui, tiveram uma diferença, né, de 9 quilos. Então é um ganho bastante considerável, tá? Então essa aqui é uma característica, e olha só, é um valor positivo, né, que é um valor assim, quanto mais, diferente daquele lá que a gente viu de idade ao primeiro parto, que quanto mais negativo significava o quê? Idade ao primeiro parto mais negativo, mais cedo o animal vai parir. Aqui não. Aqui é quanto mais positivo, né? Quanto maior a diferença aqui, significa o quê? Mais crescimento no pós-desmame. E aí tem as características de carcaça, né? Que é já relacionada à qualidade do produto, que existe assim uma coisa que não mostrei para vocês ali, aqueles dois animais, né? Vocês observaram que aqueles dois animais, eles tinham, em um determinado momento, eles tinham o mesmo peso, porém, um tinha características de animal mais próximo de acabar, né? A gente mais próximo, mais assim, característica de ser um animal mais precoce, no sentido de finalizar, né, o seu crescimento, e o outro era mais pernudo, alto, né? São características visuais, né? Só que existe uma característica, né, que a gente chama que é a área de olho de lombo,
que a gente consegue ver, que a gente não consegue ver a olho nu, né? Então, por isso que quem pode opta, né, por fazer essa avaliação da carcaça, que se faz ali no lombo dos animais, né? E qual que é o objetivo dessa avaliação de ultrassonografia? É ver ali como é que está a questão, fazer tipo uma classificação, né? Conseguir mensurar se aquele animal ele está com acabamento bom para a hora do abate. Então, essa aqui seria uma medida, né, de, de ter assim, de abater animais que tenham uma carcaça de melhor qualidade no sentido do acabamento. Do acabamento, o que a gente quer dizer do acabamento? Né? Que ele tem ali uma gordura, né? A ultrassonografia, o que ela vai mostrar, né, é a espessura de gordura que vai ter em cima da deposição muscular, né? E por quê, né? Porque assim, um animal, aqui é um score, né, de acabamento de carcaça, ou seja, de deposição de gordura, né, que o animal, relembrando lá naquela coisa que eu falei no início da aula, ele cresce, 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 ele tem a puberdade acelerada, né, no sentido de ganho de tecido muscular, e depois eles finalizam, né, com a gordura, que é a parte mais demorada. E aí, existe assim, né, gente? A gente não quer nem um animal. O que a gente evita, né? São os extremos, assim. Que tem. E isso aqui também, claro, varia muito de gosto, varia muito. Tem consumidor que vai preferir carne magra, né? E tem consumidor que prefere questão de gordura. Só que aqui, assim, a gente teria assim, um ponto ótimo, né? Que é o 3, de 3 a 4. E essa característica ela é muito importante, né? Por quê? Porque ela é uma característica que essa carcaça aqui, na hora que ela for processada lá no frigorífico, né, que ela for se maturar, ela vai passar pelo processo ali da refrigeração, né? E aí a gente tem uma diferença, assim, que quando a carcaça é muito magra, né, ela vai acabar ficando com um aspecto feio na hora que for maturar. Então, ela começa a se ressecar devido ao frio. E já quando ela tem uma camada mínima de gordura, né, a gente já consegue ter uma qualidade melhor de produto. Então, isso é muito importante para a indústria, tá? Algumas características também que se pode pensar com relação a reduzir custos dentro da propriedade. Então, características de mortalidade pré-desmama, características de pelame, que isso aí vai falar muito com a questão de adaptação ao calor, né? De adaptação a ser resistente a ectoparasitas, que também é outra característica também, mas que ela se conversa com a parte do pelo. O consumo alimentar dos animais também, né? O temperamento dos animais, porque temperamento acaba que facilita manejo, né? Então, é importante. Então, tem algumas maneiras de se fazer melhoramento genético, né? Através de seleção, olhando os animais que tem, pensando em como que a gente melhora a questão dos acasalamentos, né? Se acasalam animais semelhantes, ou se a gente foca em fazer um acasalamento para corrigir determinada característica que se tem dentro do rebanho, né? Uma coisa que é uma ferramenta do melhoramento genético, mas que é diferente de acasalamento, é o conceito que a gente tem de cruzamento. Então, cruzamento e acasalamento são coisas distintas. Por quê? Porque o acasalamento a gente faz ali entre os mesmos animais, provavelmente, né? Sem muito, assim, com menos critérios. E quando a gente pensa em cruzamento, a gente precisa pelo menos uma raça pura. Então, a gente precisa de ter sempre o cruzamento, assim como a gente viu ali um pouco no leite, que viu fazer o cruzamento entre o gir e a vaca holandesa, né?
que era a intenção? Era juntar as duas características interessantes, né? Da rusticidade e de produção. Rusticidade do GI e produção ali da holandesa. E aqui no gado de corte, também a gente faz bastante cruzamento pensando nisso, pensando em melhorar as características de produção, da parte de ganho de peso dos animais, e ao mesmo tempo ter animais rústicos. E quando se mistura, né, se faz o cruzamento, a gente pode ter um aproveitamento de heterose, e por isso que tem que ser pelo menos uma raça pura. E só lembrando um pouco do que é heterose, né? Heterose, então, é quando a gente tem aquele máximo de... Cara, a gente busca fazer o quê? Se a gente mistura ali animais, a primeira geração que nasce, né, entre um puro, entre os animais de duas raças, quando a gente está fazendo esse cruzamento, né, que quanto mais distante os animais, maior vai ser o grau de heterose. Ou seja, mais eu consigo características boas de um lado e características boas do outro, né? Então, a gente observa que quando a gente tem um ganho em heterose, os filhos, eles sempre vão ser melhores do que os pais. A média deles vão ser sempre melhores. E tem características, né, que apesar de ter maior heterose, elas são consideradas de baixa, elas são, quando a gente observa elas, né, quando a gente tem uma maior heterose, ou seja, quando a gente acabou de cruzar e tem a primeira geração, o F1, tá? Daí a gente consegue observar aqui, por exemplo, características de fertilidade, precocidade sexual, tem pouca chance de baixa herdabilidade, mas são características de alta heterose. E característica de média alta herdabilidade, capacidade de passar para os outros descendentes, né? Crescimento pós-desmama, eficiência alimentar e deposição de carcaça. E aí eu vou falar para vocês aqui, vou dar alguns exemplos, né, então pensando, né, tudo que a gente está pensando aqui, como anteriormente, né, eu falei das características, né, então a gente falou de características de reprodução, de características de crescimento, né, que a gente pensa que quando vai fazer um cruzamento, né, a gente pode ter a ideia de fazer o quê? Vamos fazer um cruzamento com o objetivo de melhorar em alguma característica nosso rebanho, tá? Então, alguns tipos. Cruzamento contínuo ou absorvente é o cruzamento que a gente vai chamar de quando a gente deseja, por exemplo, a gente está trabalhando aqui com uma vacada Nelore, tá? E aí eu começo inseminando, eu insemino essas vacas, né, com sêmen de touro cimental. Qual que é o objetivo desse cruzamento? É ao longo das gerações eu ter só animal da raça cimental. Mas eu vou fazer de uma forma gradativa, ou seja, vai ser eu vou inseminando os animais que vão nascendo, as fêmeas que vão nascendo, vão continuando sendo inseminadas com touro do cimental, de forma que vai chegar uma geração que os animais vão ser puros por cruza. Então, assim a gente vê, inseminou aqui as vacas Nelore com o sêmen do cimental. As filhas vão ser animais meio sangue, então vão ser meio sangue cimental, meio sangue Nelore. Aqui na F1 é onde a gente vê aqui um máximo grau de heterose. Por quê? Porque a gente consegue ver 50% das características do zebu, do Nelore, de rusticidade, e a gente vê as outras 50% do cimental. Então aqui, por isso que a gente vê essa máxima heterose. E aí, assim, a gente vai inseminando as próximas gerações, né, com cimental até absorver aquela raça. Outro tipo de cruzamento, né, que é o cruzamento terminal. Esse cruzamento, né, por que tem esse nome terminal? Porque no final, a gente vai sempre abater todos os animais. Então, não me interessa absorver alguma característica ali no rebanho. Eu quero só fazer o quê?
geralmente a gente trabalha aqui com duas raças puras, vou botar um exemplo, né, de europeu, um europeu e uma matriz, um fêmea europeu, né, e uma vaca matriz zebu, e eu quero fazer inseminar esses animais, essas vacas com o sêmen europeu, de forma que todo mundo que nascer, que vai nascer tanto machos quanto fêmeas, né, que é a primeira geração, eles vão ter as características boas do zebu e vão ter características boas do europeu. Aí a gente tem aqui, mais uma vez, a máxima heterose, né, dos animais F1, e todos eles vão ser abatidos, tá? Então, por isso aqui, dando aqui algum exemplo, né, nós temos aqui touro continental limousin e a gente tem um número grande de Nelores, aqui a gente tem uma vacada Nelore. Aí eu insemino aqui com um touro, a Nelore, o que ela é? Quais são as características raciais interessantes aqui, né? É uma vaca que tem uma boa habilidade materna, é um animal rústico, bem adaptado ao calor, resistente a parasita. Os bezerros são bezerros que têm bastante vigor, então eles nascem mais espertos, então eles sobrevivem com mais facilidade, né? Eles se criam melhor, assim. E o touro continental, né, é um animal que tem muito ganho ali, a gente tem muito ganho, né, em carcaça, né, em ganho de peso. A estrutura deles é bem diferente, né, da estrutura ali do Nelore, mas em compensação, ele é um animal que ele não tem, assim, ele é grandão, né, uma raça de porte grande, elevado, né, e ela é menos resistente. Então vai ter aqui todos aqueles problemas de sangue europeu, né? Carrapato, calor, não é bem adaptado. Quando a gente insemina todas essas vacas, né? Insemina com o touro continental, nesse tipo de cruzamento, que é cruzamento terminal, a gente quer passar o máximo de características, a gente vai ter a primeira geração, então a gente vai ter o máximo de características boas dos dois lados. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver os animais que nascerem, né? Tanto machos quanto as fêmeas, eles vão ser abatidos, né? Que vão ser todos abatidos, eles vão crescer. Geralmente, o que ele vai acontecer? Vai crescer bem, vai ter um ganho de peso bom, né? E a carcaça vai ser melhor, assim, comparado com a carcaça se fosse utilizar só o sangue zebu. Então, a promessa, né, de fazer esse cruzamento é abater animais mais cedo, 24 meses, com peso ali de 18,5 arrobas e um rendimento de carcaça de 56%, né, que é considerado bom. Aqui, se a gente pensar, se a gente for optar, né, por utilizar aqui fazer esse tipo de cruzamento utilizando um touro Angus, né? Aí a gente insemina todas as vacas aqui, a vacada Nelore, né? E a gente vai ter de novo, toda geração que nascer, o F1, machos e fêmeas. Agora a gente mistura ali um pouco da precocidade, né, que comparado com, se a gente for comparar o continental, ele tem ali uma carcaça boa, mas ele demora mais, porque é um animal maior, um animal grande, um animal de porte. Então, o Angus é um animal mais precoce, porque ele é um animal mais compacto. Então, ele é mais precoce em ganho de peso, ele é mais precoce em terminação. E além de que o Angus ele tem uma qualidade de carcaça, né, de marmoreio de carne melhor, no sentido que a gordura do Angus ela entremeia na carne. E isso que é o marmoreio, né? Então a vantagem, né, desse cruzamento é você ter essa junção das boas características. E tem alguns pontos negativos aqui. Por exemplo, cada vez que se eu fizer quando se trabalha com bastante cruzamento terminal, né? Ou seja, no final todo mundo vai morrer. No final todo mundo vai ser abatido, macho e fêmea. A gente acaba ficando sem fêmeas de reposição no rebanho. E cada ano, né?
precisa se avaliar se precisa fazer a substituição de matrizes, né? Se a gente precisa trocar alguns animais que estão mais velhos, que não, que não têm mais uma fertilidade boa. Então, nesse tipo de cruzamento, a gente não tem fêmea de reposição, então, porque vai abater todo mundo no final, né? Outro tipo de cruzamento, que é o cruzamento alternado. Aí nesse cruzamento, né, pode utilizar, o objetivo dele é sempre, porque é alternado, porque vai utilizar dentro de uma base, né, a gente vai sempre ficar alternando o sêmen do pai, né? Então, a gente utiliza, por exemplo, o Nelore. Aí depois nas novilhas faz o cruzamento, né, Angus Nelore. Aí utiliza ali aquelas novilhas meio sangue, aí vem com o Nelore. Aí depois nasceu as filhas dessa geração, a gente vem com Angus, aí fica alternando isso. A vantagem desse tipo de cruzamento é porque você sempre vai estar, tipo, não estou indo tanto para o zebu, para a questão de rusticidade, para a questão da adaptação ao calor, mas e também não estou indo tanto para o Angus, eu estou sempre alternando, né, de forma... Qual é o objetivo de fazer isso? É manter a heterose alta. Esse que é o objetivo. E nesse tipo de rebanho, nesse tipo de manejo, fazendo esse alternado, né, se consegue ter ali uma média de ganho de peso de 15 quilos de bezerro desmamado a mais, né? E com esse tipo de cruzamento, consegue também ir fazendo a... Eita, que vai acabar aqui em 10 minutos. Mas eu aviso vocês quando estiver mais no final. Nesse tipo aqui, tá? A gente vê se os animais... A gente também consegue as fêmeas de reposição. A gente tem uma alta heterose materna, tá? Que é o Nelore, tem uma boa habilidade materna, né? A precocidade do Angus e a habilidade materna. Então, interessante. Desvantagem é porque eu vou ter sempre essa heterogeneidade dentro do meu rebanho. E isso dificulta um pouco o manejo, porque a exigência nutricional, a exigência de manejo de animais mais puxados para Angus vai ser diferente do de Nelore. Então, tu vai ter sempre essa coisa, né? Sempre esses dois manejos ali. E tem também o cruzamento alternado, né? O cruzamento alternado é quando a gente quer utilizar 3 grupos raciais, né, a fim de obter as características interessantes daqueles 3. É parecido com o alternado, só que em vez de 2 raças, que a gente usa 3. Então, o exemplo aqui é Nelore, fazer a utilização de Nelore com Angus e fazer o Senepol adaptado, né? Então, nesse tipo de cruzamento aqui, alternado com essas 3 raças, já se conseguiu aqui uma heterose de 82%. Então, quer dizer o quê? Eu consigo ver as características boas dos três grupos raciais. Dificuldade disso são 3 animais de categorias diferentes, né? Então, as vantagens, né, de você fazer cruzamentos é fazer a variabilidade genética, conseguir... Sempre que pensar no objetivo de fazer um cruzamento, é pensando em melhorar a eficiência de produção, é pensando em ter esse ganho de heterose grande, né? E atender aí, né, uma demanda de mercado. Geralmente tem uma demanda para ser atendida, né? E desvantagem é porque você vai ter que lidar ali com esses grupos diferentes de animais. Então, as condições de um animal zebu, né, por ele ser mais rústico, ele vai diferir das condições do sangue dos animais europeus, que são animais menos tolerantes ao calor, são animais mais exigentes nutricionalmente, né? E cada vez que a gente vai muito pro taurino também, né, pro sangue europeu, a gente vai ter esses animais que vão ser menos resistentes às infestações por carrapato, a mosca, a berna, eles vão ser mais sensíveis, tá? E o objetivo é muito claro, né, de se fazer o cruzamento. O cruzamento,
já se faz, né, pensando que os filhos desses animais das raças isoladas, as médias dos filhos dos animais vão ser superior. Então, sempre é esse aqui o objetivo, né? A superioridade racial dos animais cruzados. E sempre que a gente mistura, então, quais são as características mais interessantes que tem nos animais zebuínos, né? Resistência a alta temperatura e ectoparasita. Essas são as características interessantes do zebu. Os continentais têm um bom ganho de peso e um bom peso de carcaça, mas em compensação eles são mais tardios, né? Os britânicos, eles têm precocidade e facilidade de acabamento. Então, essas três diferenças aqui básicas, né? Por isso que quando a gente mistura aqui, a gente quer ter um ganho, a gente quer ganhar um pouco em resistência, quer ter aqui uma carcaça com ganho de peso, uma carcaça pesada, mas ao mesmo tempo a gente quer que os animais tenham, que a gente demore menos tempo para terminar a carcaça deles, né? Outras características interessantes, o pelo curto dos animais, fertilidade dos touros, resistência a parasita, fertilidade, precocidade sexual, vaca de tamanho moderado, vaca muito grande, vaca quando a gente começa a puxar muito, principalmente as raças, se a gente está fazendo cruzamento com raça continental, a matriz fica muito pesada, muito grande, né? E ela acaba tendo um custo muito maior. É muito mais caro você ter vacas grandes, de estrutura grande, porque ela vai comer mais, vai ser mais exigente do que vacas medianas e menores, tá? Novilhas é interessante ter novilhas precoces, né, com puberdade antes dos 2 anos, e novilho com carcaça pesada, né, até os 30 meses. Então, algumas características, tá, gente? Alguma dúvida? Você quer fazer alguma pergunta? Não, não. Tudo certo, então, gente? Aham. Então, acho que não. Então, eu não vou precisar fazer a outra reunião, né? O link 2, tá? Aí, gente, vai ter essa atividade, essa aula também vai ter atividade, tá? Para vocês. Vai ser postada lá no alvo. No máximo até amanhã isso vai estar postado para vocês ali direitinho. E a aula também eu já vou subir também para vocês terem lá. Então, gente, obrigado por terem vindo aqui nesse sabadão, né? Um bom descanso para vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, né? Por e-mail, pelo WhatsApp, tá? E essa aula que vem, aí semana que vem, gente, vai entrar uma aula gravada no dia 12. Por que que vai entrar essa aula gravada? Porque a gente teve um sábado que a gente perdeu. Então eu vou repor, né? Semana que vem a gente tem uma aula gravada. É por isso que hoje eu não queria fazer aula gravada de novo, né? Nessa semana, porque senão fica muita gravação. Eu prefiro nesse formato assim. Mas então, gente, boa noite para vocês e fiquem bem. Boa noite, professora. Tchau. Boa noite, tchau.